pessoal, vamos para a aula de número 85 da NBR 6122 de 2019. Nessa aula vamos encerrar o anexo F, estacas metálicas ou de aço. Vem comigo para essa aula. Vamos para a nossa aula de número 85 da NBR 6122 de 2019, onde estamos estudando essa NBR passo a passo. Essa aula estamos dando continuidade ao anexo F, que é um anexo normativo. Vamos terminar com essa aula de número 3 aqui do anexo F, as estacas metálicas ou de aço, com seus procedimentos executivos detalhados nestas 3 aulas, de forma realmente a pegar item a item desse anexo e detalhar para vocês, detalhar para nós, né, para que nós aprendamos mais a respeito do que é essa teoria que o projeto e execução de fundações NBR 6122 tem nos ensinado, tem nos colocado informações muito importantes e muito relevantes para sermos fortes na hora de resolver problemas, para sermos fortes em sermos profissionais que eliminam a possibilidade de problemas, conhecendo a teoria, fazendo as especificações corretas no projeto, detalhando o projeto de forma correta, executando segundo procedimentos normativos detalhados de forma também correta. Isso evita muito problema. Dando uma recapitulada no que a gente viu nesse anexo F até agora, o objetivo desse anexo, tal como outros que a gente já viu, é complementar a seção 8, que é o capítulo 8, que é o item 8 dessa norma, que são as fundações profundas, especificar os insumos necessários para as estacas metálicas e de aço, ou de aço aqui no caso nosso, e detalhar diretrizes construtivas, desde cravação, preparação da cabeça da estaca, preparação do bloco, registros de qualidade, normas de aceitação, todas essas fases da execução da estaca de aço ou metálica, ela é importante para nós. Características gerais, quem são essas estacas metálicas é importante, porque às vezes a gente fica limitado aos perfis, e ficamos limitados aos perfis isolados, simples, não lembramos que podemos usar seções múltiplas, que nada mais é do que a composição de 2 seções, 3, 4 diferentes. Então, é um elemento estrutural produzido industrialmente, né? Estaca de aço é produzida de forma industrial, podendo ser constituído por perfis laminados ou soldados, beleza, sim, catálogo Gerdau, por exemplo, né? Simples ou múltiplos, eu posso usar um perfil, 2, 3, eu posso usar uma composição. Tubos de chapa dobrada ou calandrada, né? Tubos com ou sem costura, essa história que a gente viu aqui, a gente falou dessas estacas helicoidais. Trilhos, né? Trilhos também é muito utilizado, seções compostas, seções múltiplas, né? Desses trilhos. Aqui mostrando também as estacas prancha, que é uma forma também muito utilizada das estacas metálicas para contenção de encostas, contenções provisórias para execução de algum tipo de fundação na obra, onde você não tem espaço para taludar, você necessariamente usa essas estacas prancha. Aqui eu mostrei uma linha de transmissão cujo as estacas helicoidais são muito utilizadas no nosso país, aqui no Brasil é muito utilizado isso, as estacas helicoidais em linha de transmissão. Todos os executores de linha de transmissão conhecem esse tipo de estaca, que nada mais é do que um elemento de tubo sem costura, com hélices soldadas, né, no seu comprimento, e executada a partir da rotação, né, de um rotor, né, a partir de um rotor que executa por rotação, né, por torção, essa instalação dessa estaca. Ela pode ser resistente à compressão, à tração, ela é utilizada fora do Brasil, não somente para linhas de transmissão, mas como qualquer tipo de execução predial, industrial, pontes, todos os tipos de obra, ela é utilizada. Fica aí a dica, né? Lembrando que a gente precisa tomar o cuidado com a parte de corrosão, estuda a corrosão, analisar a corrosão. Existem vários estudos em solos brasileiros já sendo desenvolvidos, até para responder algumas dúvidas que o mercado mesmo tem a respeito disso.
Tá? Equipamento. A cravação de estaca pode ser feita por prensagem, vibração ou percussão, né? Aqui fica a novidade para nós, né? Aqui tem sido motivos de alguns workshops da ABMS Núcleo Minas Gerais, aqui a parte do uso de martelos vibratórios, é um assunto importante que eu insisto que vocês devam pesquisar e consultar. A escolha do equipamento, ela deve ser feita de acordo com o tipo, dimensão da estaca, características dos solos, a vizinhança, condições do local. Eu preciso tomar cuidados específicos com as peculiaridades do local, características do meu projeto. Eu preciso analisar todo um contexto para definir qual é o melhor equipamento. Mas a norma insiste em algumas dicas, né? Ela deixa claro algumas dicas sobre o equipamento, que é importante ela te dar uma diretriz. Essa escolha é importante, eu analisar todo o meu contexto próprio, específico da minha obra, mas é importante a gente ter em vista literalmente aquilo que é específico da nossa obra. O sistema de cravação deve estar sempre bem ajustado e com todas as suas partes constituintes, tanto estruturais quanto acessórias, em perfeito estado, a fim de evitar o quê? Quaisquer danos a quem? As estacas durante a cravação. Então, eu tenho que ter um equipamento checado, em perfeito estado, que evite dano, né? E esse equipamento deve ser dimensionado para o quê? Para levar a estaca na profundidade prevista sem dano à estaca, porque também não adianta levar na profundidade prevista e chegar uma estaca totalmente arrebentada lá nessa profundidade prevista. Eu devo garantir que o meu equipamento leve a estaca na profundidade prevista e sem danos à mesma, né? Para essa finalidade, aí vem uma dica da norma. O uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda é mais eficiente do que o uso de martelos mais leves com maior altura de queda. Okay? A folga do martelo e do capacete deve ser inferior a 3 centímetros, né? Isso em relação às vias do equipamento. O formato do capacete deve ser adequado à seção da estaca para ter uma superfície de contato plana, boa distribuição dessas pancadas, né? Com encaixes com folga inferior a 2 centímetros, a reduzir um pouco em relação às estacas pré-moldadas de concreto, né? Sendo periodicamente verificadas e corrigidas eventuais irregularidades. Eu preciso estar analisando periodicamente essas questões, né? Verificando essas folgas, tanto a do martelo e do capacete em relação às guias do equipamento, 3 centímetros, quanto, né, as folgas inferiores a 2 centímetros nos encaixes. Isso é importante para nós, essas análises e correções de eventuais irregularidades durante o processo, né? Isso é importante. Suas dimensões externas devem ser compatíveis com as do martelo, de forma que a carga transmitida seja centrada. Isso também é muito importante. Uma foto interessante, a gente falou disso, a questão dos tubos metálicos sendo cravados dentro d'água, que serve de uma certa forma, né? Mas também é utilizado como parte resistente, como uma estrutura mista, uma estaca mista, onde eu posso usar essa armadura presente, essa área de aço presente na camisa, em combinação com algum aço que eu introduzi no centro da estaca, onde eu posso escavar e executar a parte de concreto central. Eu posso usar isso, mas levando em consideração sempre aquela tabela 5, que são as espessuras de sacrifício devido à corrosão. Elas devem ser consideradas conforme a norma. Nós precisamos tomar esse cuidado. Quando a cravação for executada com martelo de queda livre, devem ser observadas as seguintes condições. São alguns alertas, né? Peso de martelo não pode ser inferior a 10 kN. Se eu tenho uma carga de trabalho entre 0,7 e 1,3, passa a ser 30 kN. E se eu tenho uma carga de trabalho acima de 1,3, eu tenho que analisar especificamente, antes de começar a minha execução, qual é o martelo que eu vou usar. No uso de martelos automáticos ou vibratórios, eu preciso consultar as recomendações dos fabricantes, preciso entender as recomendações dos fabricantes, eu preciso aprofundar nessas recomendações, criticar, constatar, discutir a respeito disso para entender melhor isso, quais são essas recomendações. Cravação, F4. Em casos correntes, é vedada a história da proibição da utilização de suplemento ou prolonga, né?
mas em casos específicos e especiais eu posso usar uma prolonga de no máximo 2,5 metros e levando em consideração isso, nesses locais específicos, um novo cálculo, um cálculo específico de nega e repique, são pontos importantes. É vedado, quando eu usar, eu não posso usar a torta direita, eu tenho que usar no máximo 2,5 metros essa prolonga, esse suplemento, e eu tenho que tomar o cuidado de recalcular nega e repique especificamente deste local. Para a cravação de estacas através de terrenos duros, terrenos resistentes, eu posso empregar uma pré-perfuração, né? Pré-perfuração, né? Nesse caso, esse desconfinamento que possa existir deve ser informado e considerado pelo projetista de fundações. Existe um desconfinamento de uma região, onde eu estou realizando essa pré-perfuração, e ela precisa ser considerada, porque lá no cálculo do projetista de fundações, esse atrito lateral precisa ser analisado de uma forma específica devido a essa pré-perfuração. Okay? De qualquer maneira, a cravação final dessa estaca não pode ter influência desse recurso, tá? Isso é importante também. Requisitos para a aceitação. Como é que eu faço para aceitar esse tipo de estaca? Eu tenho algumas tolerâncias para os perfis metálicos, né? As tolerâncias dimensionais, né? E antes de eu falar das tolerâncias, importante aqui, meu projeto deve especificar o tipo de aço. O tipo de aço deve estar bem claro no projeto, porque isso gera necessidade do tipo de eletrodo, e nós vamos falar disso no caso de emendas, né? Mas o projeto deve especificar o tipo de aço da estaca que a gente está definindo e calculou em função disso. As tolerâncias dimensionais e os requisitos para aceitação de estacas em perfis metálicos ou de aço estão descritos a seguir. Primeiro, massa linear e comprimento em milímetros, né? A massa linear dos perfis podem variar o quê? De mais 3 a menos 2,5%. Eu posso ter, por exemplo, um perfil 100 kg por metro, por exemplo, para facilitar a conta. Eu posso chegar na obra com 103 até 97,5. Eu posso variar menos 2,5 até mais 3%. E o comprimento pode variar a menor, nada, 0, e a maior até 100 milímetros, tá? Essa é a consideração máxima aqui da nossa tolerância de massa linear e de comprimento, tá? Com relação às dimensões, a tolerância na altura é mais 8 a menos 5 milímetros. Eu posso ter mais 8 milímetros de altura na seção, ou até menos 5 milímetros na altura da seção. Tá? Em relação à largura, eu posso ter mais 6 a menos 5 milímetros, ok? Então, BF, largura da mesa, altura mais 8 a menos 5, largura mais 6 a menos 5 também, ok? A flecha máxima, ou seja, o perfil em repouso, ele já chega de fábrica com uma flecha máxima no repouso, é de 0,2% do comprimento de qualquer peça, né? Então, 0,2% do comprimento é a flecha máxima aceitável, flecha de fabricação, né? A centralização da alma, ela tem uma tolerância de 5 milímetros. O que a gente está falando? Presta atenção aqui nessa figura F1 do perfil metálico. Esse BF1, teoricamente, tinha que ser igual ao BF2 para que essa alma aqui esteja centrada, né? Eu teria esses dois valores iguais, a alma está centrada. Só que isso, existe uma tolerância para isso. E essa tolerância é a seguinte: se isso aqui fosse igual, esse BF1, aqui está B11 menos B12, igual está na norma, mas a norma teve essa falha aqui na questão de digitação, né? Mas é BF1 menos BF2 sobre 2 é igual a essa tolerância, né? Então, esse menos esse sobre 2 é igual a essa tolerância. Então, essa história aqui, ó, se esse fosse igual, né, se os dois fossem iguais, isso aqui ia dar 0. Então, essa centralização aqui, ó, ela não pode ser superior a 5 milímetros, ok? Perfeito. Soldabilidade. Os materiais devem ser soldáveis a fim de evitar problemas decorrentes das operações de soldas comumente realizadas em elementos de fundações. Então, obviamente, esses materiais têm que ser soldáveis. Eu tenho que ter um aço soldável para que eu possa realizar processos de emenda, processos de soldagem de perfis. Emendas e soldas. Aqui já está nos mostrando aqui
detalhes dessas emendas entre perfis e alguns procedimentos para emendas devem ser detalhados, né, no projeto. E esses detalhes das emendas devem estar muito claros no projeto, especificações das emendas, qual solda, qual eletrodo, o comprimento de solda, filete, etc. Todo o tamanho das talas, a espessura da tala, tudo isso tem que estar muito claro para nós em projeto. Nas emendas com soldas, o eletrodo a ser utilizado deve ser especificado em projeto, sendo compatível com o material da estaca. Isso é importante, eu preciso entender de compatibilidade de material, de solda e estaca, né? E de classe não inferior ao tipo AWS E7018 para os aços o quê? A36, A572 e aços carbono comuns. Então, o mínimo que eu posso ter de eletrodo, né, para solda, né, é o tipo AWS E7018. Tá aqui detalhando melhor aquela figura, mostrando quão importante é eu definir L, aqui é BF, né? Qual solda, qual eletrodo eu vou usar, né? Solda de topo, sem chanfro, detalhes precisam estar claros no nosso projeto de fundações. Nós, projetistas de fundações, precisamos deixar nada em dúvida, nada pode deixar dúvida para o cara da execução, nada pode deixar espaço para erro nesse sentido de detalhamento. Nós precisamos tomar o cuidado muito importante e necessário. Quando a composição química do aço exigir eletrodos e procedimentos de soldagem especiais, estes devem ser especificados em projeto, olha a responsabilidade, e aprovados por profissional habilitado. Olha só, quando eu estou falando de composição química de aço especial e eu estou definindo o meu projeto, eu, como projetista, eu tenho que especificar procedimentos de soldagem, mesmo sendo uma falha de conhecimento meu da minha formação. Então, eu preciso buscar formação nisso, conhecimento disso, e a aprovação de um profissional habilitado para isso, para que eu tenha realmente um projeto seguro, porque é minha responsabilidade especificar isso em projeto. Atenção, aviso importante, né? O topo do elemento inferior, quando nanificado, deve ser cortado, nesse caso aqui da metálica é cortado, até o nível em que sua seção não apresente sinais de dano. Atenção especial deve ser dada à linearidade entre os segmentos unidos. É aquela brincadeira que a gente faz, a gente não pode unir assim, né? Eu preciso manter a linearidade para garantir exatamente a transferência de esforços de forma linear. Comprimento mínimo de utilização, né? Nessa questão das estacas, das emendas, né? Na cravação por percussão ou vibração, deve-se assegurar a ortogonalidade da seção em relação ao quê? Ao eixo longitudinal. Então, eu tenho que garantir isso que a gente está falando. Eu preciso garantir exatamente o quê? Que essa transferência de carga seja bem direta aqui, nessa forma entre eixos de emendas, né? Entre eixos de segmentos. Os segmentos utilizados devem ter um comprimento mínimo de 2 metros. Aquela história, 1,98 pode? Não. 1,91 não. 2 metros no mínimo. Isso não se aplica às estacas cravadas estaticamente, tá? Controle para verificação e avaliação dos serviços. A neg e o repique devem ser medidos em todas as estacas. Exceções devem ser justificadas, ou seja, quando eu não medir neg e repique em alguma estaca, eu devo justificar por que eu não medi. Deve-se elaborar o diagrama de cravação em 100% das estacas. Há terrenos que têm comportamento de relaxação e outros de cicatrização. Para sua identificação é recomendada a determinação da nega descansada, ou seja, alguns dias após o término do trabalho. A relaxação ou cicatrização variam de pouquíssimas horas para os solos não coesivos até alguns dias para os solos argilosos. Quando a nova nega, aí é um detalhe, né? Quando a nova nega for superior à obtida no final da cravação, as estacas devem ser recravadas. E quando for inferior à obtida, deve-se limitar o número de golpes para não causar danos à estaca. E nesse caso, a nega originalmente definida deve ser reavaliada, né?
Preparo de cabeças, o F9. Preparo de cabeças e ligação com bloco de coroamento. Eu vou preparar a cabeça do meu bloco para fazer a ligação dessa minha estaca, essa ligação estrutural com o bloco de coroamento e assim com a estrutura. Eu preciso coroar as minhas estacas e fazer essa ancoragem da minha estaca no bloco de coroamento. Deve ser cortado o trecho danificado durante a cravação. Eu posso estar batendo e eu posso estar danificando essa cabeça da estaca. Então, eu preciso cortar o trecho danificado durante a cravação ou excesso, né, em relação à cota de arrasamento. Então, se eu tenho um trecho danificado, eu corto. Se eu tenho um excesso em relação à cota prevista de arrasamento, eu também corto. Recompondo-se, quando necessário, o trecho de estaca até essa cota ou adaptando-se o bloco. Então, eu preciso ou adaptar o bloco, desculpa, pessoal, ou recompor o trecho danificado, ok? O sistema de transferência dos esforços de compressão horizontais, geração, em momentos, flexão, né, do bloco de coroamento para as estacas metálicas pode ser estudado e detalhado juntamente com o projetista de estruturas. Claro, às vezes a gente vira e fala assim, ó, o bloco é coisa para o projetista de estruturas. Eu chego até aqui a infra, né, falo assim, ó, a infra minha termina com o estaqueamento e depois esse detalhamento do bloco de coroamento fica com o projetista de estruturas. Mas veja bem aqui que a norma de fundações fala um pouco diferente, né? O sistema de transferência dos esforços do bloco de coroamento para as estacas metálicas pode ser estudado e detalhado juntamente com o projetista da estrutura, tá? Ou você faz junto ou você faz separado. O importante é que esta união dos entendimentos deste modelo fique claro para ambas as disciplinas. Registro da execução. Deve ser preenchido o boletim de controle de execução diariamente para cada estaca, devendo conter o quê? As seguintes informações. Identificações gerais. A obra, onde fica essa obra, o local, nome do operador, quem é esse cara responsável pela operação da máquina, né? O executor, o contratante, tudo bem claro e especificado. Tipo do equipamento com características básicas, inclusive o peso do martelo. Tipo do equipamento com características básicas, inclusive o peso do martelo, se deixar claro no boletim. Registro da execução. Identificação da estaca, ou seja, o nome ou número conforme o projeto de fundações, é a estaca E22, E33, E44, que estaca que é essa, né? Nome ou número conforme definido pelo projetista de fundação. Identificação da seção da estaca. Qual é essa seção da estaca? É simples, é múltipla, é perfil I, é trilho? Quais são os dados dessa estaca, incluindo também o fabricante, que é a Gerdau, é a Valorec, é a Incotep, é a Torcisão, quem é essa empresa fabricante? Data da cravação ou recravação, eu preciso registrar isso. Horário que eu comecei, que eu terminei essa cravação, isso é importante para a gente ver produtividade, para a gente analisar algumas coisas depois. Cota do terreno na posição da estaca, isso é importante, cota do terreno na posição da estaca, isso é importante até para a gente fazer uma comparação depois com a cota da boca do furo de sondagens próximo. Comprimento cravado da estaca. Quantos metros foi cravado? Né? Medida a partir da cota do terreno. Não um comprimento de estaca contando a parte aflorada, não. Comprimento cravado da estaca, que é importante para nós. Composição dos elementos utilizados em ordem e da ponta para o topo. Da ponta para o topo, eu preciso saber são quantas peças, né, quantas emendas foram feitas. Né? O diagrama de cravação da estaca, de metro em metro ou conforme especificação de projeto. Indicar a altura de queda do martelo ou similar no caso de outros tipos de equipamento, né? Martelo vibratório, assim, por exemplo. Negas e repiques de final de cravação, essa precisa ser anotada. Ou de recravação com indicação explícita da altura de queda utilizada. Uma coisa está associada à outra. Então, por isso, eu preciso anotar nega e repique e a altura de queda do martelo, né?
O peso eu já anotei lá nos itens anteriores. Então, isso me leva a essa verificação, essa análise, né? Ou similar no caso de outros tipos de equipamento, né? Observações relevantes precisam ser anotadas. Por exemplo, eventual pré-furo, se eu fiz uma pré-furação, qual foi a profundidade, até quando que eu fui, qual é esse comprimento de pré-furação, tipo, o diâmetro, profundidade. Eventual suplemento, usei suplemento naquela estaca, quais são as características desse suplemento, qual que é o comprimento cravado com o uso dessa peça de suplemento, eventual efeito da cravação em estacas e estruturas próximas, ou seja, teve levantamento de estaca próxima quando eu estava cravando aquela estaca, teve problema de trincas em estruturas próximas, eventual desaprumo, desvio ou torção na cravação, tudo isso é muito importante. Nome e assinatura do executor, nome e assinatura da fiscalização e do contratante, tudo isso é importante a gente deixar registrado quem está responsável por tudo aquilo. Beleza, pessoal? Acabamos as estacas metálicas ou de aço, terminamos o anexo F. E agora, na próxima aula, vamos estudar as estacas Strauss, muito utilizada ainda na construção civil. Vocês vão ver que é um meio manual, mecânico, a gente tem uma estrutura realmente mais rígida ali daquelas coisas, né? Espero vocês na próxima aula, onde vamos iniciar o anexo G, estacas Strauss. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula de número 85? Finalizamos o anexo F, estacas metálicas ou de aço. Na próxima aula já vamos entrar no anexo G, estacas Strauss. Espero você na próxima aula. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e até a próxima aula. Forte abraço!